Podes Crer com José Fidalgo, sejam bem-vindos ao terceiro episódio da quarta temporada. Já sabem que o tema principal desta temporada é Já Nada Faz Sentido. Hoje vamos falar de um assunto que tem a ver com uma notícia que surgiu na semana passada do secretário de Estado de Defesa, Pete Hegseth, que ele advoga e repostou declarações de vários pastores que defendem que as mulheres não deveriam votar. Este secretário de Estado não só defende e está numa posição bastante importante no governo norte-americano, e nós já vamos ver que tudo isto tem a ver com uma ideologia que é a ideologia do domínio, a ideologia que está debaixo deste movimento MAGA, que eles batizaram como MAGA, Make America Great Again, fazer da América novamente grande, e eles querem voltar aos valores tradicionais da família. Vamos ver então este vídeo, ok? Who is, in charge of the Department of Defense, reposted a pastor saying women should not vote. Here it is. A big focus of his Christian movement is on a patriarchal society where men are dominant and women are expected to submit to their husbands. Women are the kind of people that people come out of. So you just think they're meant to have babies? That's it. They're just a vessel. No, it doesn't take any talent to simply reproduce biologically. The wife and mother, who is the chief executive of the home, is entrusted with 3 or 4 or 5 eternal souls. I'm here as a working journalist, and I'm a mom of 3. Good for you. Is that an issue No. for you? No, it's not automatically an issue. Josh and Amy Prince, along with their 4 kids, moved here from Washington State. Do you see Amy as your equal? Yes and no, in the sense that we're both saved by grace. We're absolutely on equal footing, but we have very different purposes, God-given. But do you see yourself as the head of the household, as the man? He is the head of our household. Yes, and I do submit to him. E de ouvir este vídeo de 1 minuto e pouco. Ele é mais extenso, mas está em inglês. A notícia foi dada por um jornalista, de muitos jornalistas que deram esta notícia. Na verdade, a fonte principal, creio que foi a CNN, foi a primeira a noticiar. E claro, é um tema bastante controverso e que eu gostaria de falar um pouco sobre este assunto, porque lá está, já nada faz sentido. E volto a dizer, eu sou cristão, e como cristão eu estou chocado com esta notícia, por vários motivos. Mas deixa-me só aqui fazer um à parte, que é o seguinte: qualquer pessoa, e neste caso qualquer cidadão norte-americano, se deseja seguir o conselho que estes pastores ensinam, tem todo o direito de o seguir. Porque vivemos, não é? Creio eu ainda, vivemos numa sociedade democrática. As pessoas são livres, desde que não cometam crimes, são livres de viverem como bem entenderem. E se as pessoas acreditam assim, como por exemplo nós vimos no vídeo aquele casal de pastores, em que ele defende que o homem é o cabeça, não é? É o responsável lá de casa, e que a mulher tem que se submeter, e vimos a declaração daquela senhora que disse diante da jornalista que se submetia ao seu marido. Muito bem, as pessoas são livres de agirem e de viverem como bem entenderem, salvo desde que não cometam crimes. É isso aí. Mas, no entanto, temos que analisar isto à luz do Evangelho de Jesus Cristo, apesar de que eles advogam a Bíblia. E esse é que é o problema, porque a Bíblia é um conjunto de 66 livros, e a Bíblia fala de história de várias nações,
várias personagens, modos de viver, etc. E há assuntos na Bíblia que não se podem levar literalmente a sério para os dias de hoje. Não se pode. E nem tudo é a palavra de Deus. Eu sei que isto pode chocar, apesar de que os livros foram inspirados por Deus para que os homens escrevessem aqueles livros, mas nem tudo o que está escrito naqueles livros é a palavra de Deus. Isto é para se fazer tudo literalmente conforme está lá escrito desde Gênesis a Apocalipse. Qual é então a palavra que é a correta e é uma palavra que não muda e é para os dias de hoje e é para sempre e também foi para o passado? É a palavra revelada, conforme Jesus Cristo anunciou. Jesus é o Verbo se fez carne e Ele andou entre nós. E Jesus veio anunciar aquilo que Deus pensa de nós. E veio também anunciar o caminho. O único caminho que nos pode levar a Deus, e até chegar a Deus é esse caminho que nos transforma como seres humanos. E se nós escutarmos com atenção as palavras de Jesus Cristo, nós verificamos que aqui que estes senhores defendem nada tem a ver com as palavras de Jesus Cristo. Eu volto a dizer, eu sou cristão e nós como cristãos somos desafiados a seguir a Jesus Cristo. Ele é que é o Senhor, Ele é que é o caminho, Ele é aquele que é a palavra da vida. A palavra se fez vida através de Cristo. Então Ele é quem nos inspira a segui-lo e que nós possamos ser motivados a construir a nossa vida em cima destes padrões que é Cristo em nós. E por isso nós precisamos de conhecer o que é que Jesus nos ensinou, o que é que Ele deixou para que nós possamos segui-lo de todo o nosso coração. E o que eu denoto hoje em dia é que há uma grande iliteracia por parte de muita gente e por parte de muitos cristãos em relação àquilo que é a palavra de Jesus Cristo para os dias de hoje e para os nossos dias e para a nossa vida. Há uma grande confusão e pior ainda é que este tipo de ensino errado que muitos pastores estão a conduzir nas igrejas, muitos políticos estão a adaptar esses conceitos e trazê-los para a política e querem impor a Bíblia à sociedade toda. Querem transformar a Bíblia como se fosse uma Constituição. E é isso que eles querem, voltar a fazer da América grande, voltar às bases, dizem eles, né, a base do que fundou o país, que é os conceitos da Bíblia. Então há esta ideia de que a Bíblia é a Constituição, ou deveria ser a Constituição de toda a sociedade, não só americana, mas de todo o mundo. E é este espírito de domínio, esta ideologia de conquistar o mundo, de dominar. A Igreja é para dominar o mundo, a nível da política, a nível da economia, a todos os níveis. E não é nada disso que Jesus Cristo nos ensinou. Jesus nunca ensinou que a missão da Igreja é dominar o mundo ou governar o mundo. Deus nos livre. Porque este pessoal que tem esta ideia de usar a Bíblia para impor os costumes da Bíblia, os costumes da família tradicional que tanto defendem, seria um desastre completo. Porque se nós formos analisar, pegando por exemplo da questão da família tradicional, qual é a família tradicional que nós vemos hoje? Que tradição é essa? Uma tradição de violência doméstica, uma tradição de violência sexual, uma tradição de
de domínio, o homem é o cabeça, é o que manda, ele é que decide, a mulher é um pau mandado, está lá só para procriar, para dar filhos, para cuidar dos filhos e mais nada. Essa é a família tradicional que nós queremos? É isso que a sociedade crê? É isso que a sociedade quer? É isso que vai ser imposto? É isso que estes novos movimentos políticos, esta chamada extrema-direita, é isso que eles querem impor nas sociedades? Bem, se é isso, então a sociedade está completamente perdida, porque os exemplos que nós temos de família tradicional da Bíblia são absolutamente perigosos. Veja, por exemplo, o exemplo de Abraão. Quem é que quer ter uma família como Abraão? Quem é que quer ter uma família como Moisés? Quem é que quer ter uma família como, por exemplo, o rei David, que é tanto idolatrado no meio cristão, não é? Quem é que quer ter uma família igual a do rei David? Se você analisar a família do rei David, era uma família disfuncional, era uma confusão aquela casa. E, no entanto, ele era rei, ele era o pai, era o cabeça. Mas o que é que o cabeça fez com a sua família? Um desastre autêntico. E esse tem sido, infelizmente, o grande problema hoje na sociedade, principalmente quando falamos dos cristãos. Quantas famílias cristãs há por aí fora completamente disfuncionais, com essa história de que o homem é o cabeça e que decide pela família, que decide pela mulher, que decide pelos filhos, tem sido um desastre autêntico, tem sido um caos no relacionamento. Pais que não falam com os seus filhos, filhos que não falam com os seus pais. É uma grande confusão que nós encontramos pelo mundo cristão afora, vindo de ensinos erráticos iguais a estes, de ensinos confusos, que é uma confusão total. Este tipo de ensino que o secretário de Defesa dos Estados Unidos defende e que aqueles pastores defendem. Os pastores norte-americanos, muitos deles que estão nesta linha, que eu diria que são pastores nacionalistas, esta linha é a linha que tem dado cobertura ao governo atual americano. É uma base forte. Muitos votos que vêm de cristãos deste tipo de linha foram transferidos para o atual presidente dos Estados Unidos. Eu não sou contra que ele esteja a governar, podia ser outro que estivesse a governar, enfim. Eles é que sabem, os americanos é que decidem o que é que querem para o seu país. Mas o que estou aqui a falar tem a ver com conceitos perigosos, conceitos que querem tomar o mundo, que querem governar o mundo. E nós perdemos o fio à meada. E por isso, quanto a mim, todas essas ideias que esses pastores defendem, toda aquela ideia que esse secretário de Estado defende de que, por exemplo, a mulher não deveria votar, são ideias que são todas contrárias ao espírito do que é o Evangelho de Jesus Cristo. Se Jesus Cristo estivesse aqui hoje em carne e osso, provavelmente, tenho quase a certeza, na verdade eu tenho a certeza, a 100%, que ele iria chamá-los de sepulcros caiados, de hipócritas, porque eles que defendem aquilo, se formos analisar as famílias deles, meu Deus do céu, dá pano para mangas, dá muito para falar. Eu não estou a dizer que um outro tipo de decisões ou que outra maneira de fazer as coisas é melhor. Não é isso que eu estou a dizer. O que estou a dizer é que este discurso nacionalista que está linkado à política e à economia é um discurso muito perigoso que pode destruir ainda mais uma sociedade que já está fragmentada, já está muito sofrida, uma sociedade cujas famílias estão desconjuntadas, estão completamente desfeitas. Cada vez há mais famílias cheias de problemas, disfuncionais. Porquê? Porque esta maneira de pensar que nós homens temos, o nosso coração duro de homem e de mulher, nosso coração duro leva-nos a fazer disparates. E esse é que é o problema.
quando questionaram Jesus Cristo acerca do divórcio, e Jesus respondeu aos fariseus, dizendo a eles que Deus, ou que Moisés, aliás, permitiu cartas de divórcio por causa da dureza do coração dos homens. E assim os homens podiam abandonar as mulheres. Qualquer coisa que desagradasse a um homem, ele tinha autorização para abandoná-la, dando-lhe a carta de desquite ou a carta de divórcio. Infelizmente era assim a lei no tempo de Moisés. E Jesus disse, era por causa da dureza dos vossos corações. Mas Deus não criou nada assim. No princípio não era assim. Deus fez homem e mulher, sim, diferentes biologicamente, mas iguais. Deus não colocou nenhuma autoridade. Deus não colocou. Nós é que nos amaldiçoamos a nós mesmos, porque nós rejeitamos os princípios de Deus. Nós rejeitamos os conselhos de Deus e ficamos entregues a nós mesmos e na dureza do nosso coração. E por causa dessa dureza do nosso coração, nós nos amaldiçoamos a nós próprios. Por isso é que Deus disse a Adão, a terra está amaldiçoada por causa de ti. Não é por causa de Deus, não é por causa de nenhum anjo, mas é por causa do homem que a terra ficou amaldiçoada. E até hoje é assim. Nós, na nossa maneira de pensar, nas nossas ideologias que achamos que são fantásticas, nós temos criado sociedades completamente disfuncionais. As nossas sociedades, não há uma que escape, são todas disfuncionais. Porquê? Porque nós sem Deus somos um trapo imundo. Nós sem Deus não somos nada. E quando nós começamos a usar a Bíblia para inventar teorias, para usar a Bíblia a nosso favor, a nosso preceito, para a satisfação da nossa carne, nós entramos num caminho muito perigoso, muito perigoso. E este tem sido a história do mundo. E vai continuar a ser, infelizmente, porque as pessoas não se querem converter a Jesus Cristo. As pessoas vão às igrejas, sim, seguem homens, ouvem homens, mas deixaram de ouvir Jesus Cristo. Deixaram de ouvir o verdadeiro Evangelho de Jesus Cristo. Rejeitaram o Senhor da vida, o Verbo que se fez carne, deixaram de ouvir, deixaram de seguir, para seguir doutrinas de homens, para seguirem políticas de homens. E é assim que está a nossa sociedade. Agora, você que me está a ver e ouvir, é livre de fazer o que bem entender, desde que você não cometa crimes, está tudo bem. É livre de fazer o que bem entender. Agora, não faz sentido andar para trás, anos de lutas pelos direitos das mulheres, o direito de voto, que é uma coisa absolutamente sagrada. O direito de voto, quererem retirar isso às mulheres é uma loucura. E a gente diz assim, isso é lá nos Estados Unidos. Não, não é nos Estados Unidos. Começa lá com estas ideias e vai se impregnando para outros países. Vai para o Brasil, vai para a Europa, vai para todos estes movimentos novos políticos que estão-se a surgir com estes discursos populistas e de quererem voltar ao passado. Ainda há pouco tempo alguém dizia, no tempo de Salazar é que era bom, no tempo de Salazar as coisas funcionavam. Bem, se funcionavam, não sei porque que milhões e milhões de portugueses tiveram que fugir de Portugal, tiveram que emigrar para outros países, inclusive para os Estados Unidos, sim, para os Estados Unidos, para melhorar as suas vidas e melhorar a vida dos seus filhos. E eles tiveram que emigrar, sim, tiveram que emigrar e fugiram. Então, se estava tão bom, por que é que eles tiveram que sair do país? É incrível, já nada faz sentido. Nós voltamos sempre ao mesmo. Nós voltamos sempre ao mesmo. Nós somos como o cão que volta ao seu próprio vómito. Por isso é que no livro de Eclesiastes diz que não há nada de novo debaixo do sol. Já não há mais nada de novo. As coisas se repetem. E nós, infelizmente, estamos sempre a voltar ao nosso próprio vómito. Que tristeza. Já nada faz sentido. E é isso. É a minha opinião. Acho que tem que haver pessoas a falarem estas coisas. Não podemos assistir calados. E olha, cada um agora decide o que bem entender a sua vida. Se você quer ter uma mulher submissa, se as mulheres querem ser submissas aos seus maridos, sejam, cada um decide como bem entender, desde que não cometa crimes. Agora, tirar direitos que foram anos de luta, muita gente morreu, sangue correu para nós hoje termos
uma liberdade, que temos um direito de votar. Isto é, de facto, eu nem consigo. Olha, já nada faz sentido. Fiquem bem, até